Vamos lá para a história do Ceará. O tema da aula de hoje é Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Vamos entender um pouco como foi a transformação de Vila Nova até a cidade, certo? Como foi transformada, como ocorreram essas transformações. Colonização do Ceará após a saída dos holandeses. Nós vamos entender um pouco que, na verdade, no livro de vocês tem saída, mas os holandeses eles não saíram porque quiseram. Eles foram expulsos, que nós falamos na aula anterior. Após a saída dos holandeses, os portugueses voltaram a colonizar essas terras, ou seja, o Ceará. Eles construíram uma capela e mudaram o nome do forte, Johnebuk, para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Foi em torno desse forte que surgiu a cidade de Fortaleza, dando início à ocupação do Ceará. Ou seja, hoje, esse forte ele fica na enseada do Mucuripe, às margens do rio Pajeú, na cidade de Fortaleza, no litoral do estado do Ceará. Quem for visitar Fortaleza pode conhecer, certo, esse forte que dá nome à cidade de Fortaleza, como vocês podem ver na imagem. Essa foto que eu tirei está no arquivo, certo, do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, certo? As vilas e seu desenvolvimento. Os núcleos urbanos de desenvolvimento, como Vila Velha, Barra do Ceará, Aquiraz, localizada junto ao Porto do Iguape, a gente vai perceber, pessoal, algumas características de transformações históricas dessas vilas. Relatos históricos diferenciam as colonizações dos locais, como Vila Velha, da Barra do Ceará, que era habitada por missionários e por muitos indígenas, e a atual cidade de Aquiraz, que estava lentamente se desenvolvendo devido a um pequeno sítio fundado por influentes famílias portuguesas. Então, a gente vai ver aí o desenvolvimento das vilas e como ocorreu essa povoação. Percebam que a Barra do Ceará ela era colonizada por missionários, pessoas da ordem dos jesuítas, que vieram para o Brasil catequizar os povos indígenas na fé católica. Porém, Aquiraz ela foi construída e desenvolvida por pessoas que eram de famílias portuguesas, influentes, ilustres, e, portanto, o desenvolvimento ela foi diferenciado da Barra do Ceará para Aquiraz. Percebam que até hoje essa característica é marcante, certo? Aquiraz é uma cidade onde tem vários bairros nobres, como em todas as cidades existem isso, mas as características são muito mais marcantes de pontos turísticos e desenvolvidos do que, certo, Barra do Ceará, tá certo? Administração pernambucana no Ceará. Em 1656, Portugal fez outra mudança administrativa, passando o Ceará aos cuidados de Pernambuco, para facilitar sua administração sobre o Ceará. As autoridades pernambucanas criaram a vila de São José do Ribamar, porém não explicaram em que lugar ela deveria ser instalada, causando assim uma disputa entre os núcleos populacionais de Fortaleza, de Aquiraz e Vila Velha na Barra do Ceará. Então, esses núcleos eles ficaram disputando entre si quem que seria o local sede da vila de São José do Ribamar. Com essa disputa, pessoal, lógico que quem vai vencer são o local, ou a vila, que ela vai ter um desenvolvimento maior, certo? Então, por muito tempo, a vila foi transferida de um lugar para outro, e somente em 1713, a Aquiraz conseguiu que ela ali permanecesse, justamente por questões de organização e de quem lá estava, certo, fundando aquele local. No caso, como eram pessoas influentes de família portuguesa, nesse ano de 1713, Aquiraz ele levou vantagem. Então, a vila, como ela era uma vila móvel, que é uma vila móvel, que ela não tem o destino certo, que ela sai de um canto para outro, certo?
acaba a disputa entre as vilas. Por que essa disputa acaba? Para acabar com as disputas pela conhecida Vila Nova, Fortaleza foi elevada à categoria de vila em 1726. Então, vocês percebam aí que de 1713 a 1726, certo? Fortaleza, ela conseguiu se desenvolver e ela levou vantagem, certo? Observe a primeira planta de Fortaleza, vocês percebam aí, como nós somos de colonização portuguesa, o que os portugueses faziam? Sempre que eles erguiam uma capela, os povoados, eles eram, certo? Eram colocados ao redor, ou seja, eram construídos ao redor desses locais. É o desenvolvimento da nossa nova vila, ou seja, Fortaleza. Como foi que Fortaleza ela começou a se desenvolver? As pessoas se deslocaram para a nova vila, a fim de realizar atividades de criação de gado e do cultivo do algodão. Então, naquele período, era a atividade econômica, certo, que estava próspera. Então, por isso que Fortaleza foi se desenvolvendo e passando à frente de Aquiraz e da Vila Velha, que era, no caso, a Barra do Ceará. Esse movimento permitiu o desenvolvimento de Fortaleza em 1823 para que fosse elevada à categoria de cidade, com o nome de Fortaleza de Nova Bragança, certo? Ah, professora, por que esse nome Bragança? Esse nome Bragança era em homenagem, pessoal, ao imperador, certo? Dom Pedro I. Então, ele decretou que Fortaleza, em homenagem, certo, à sua família, ela ia ser elevada à categoria de cidade com o nome de Fortaleza de Nova Bragança, que é o sobrenome da família do imperador, certo? Um dos sobrenomes, que ele tem vários. Refletindo sobre o tema. Essa parte aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão da atividade que vocês vão responder, que é na página 14 e 15, certo? Duas imagens, a imagem também está lá no livro de vocês, na página 14. Esta é a cidade de Fortaleza, no ano de 1818. Observe quantas construções existiam nela e a paisagem que a cercava. Então, vocês percebam nessa paisagem que existiam poucas casas, tinha o forte, tinha capela e a área era mais ou menos desabitada. O que prevalecia mais o espaço natural. Vocês estão vendo certos morros, as dunas, as embarcações, árvores, vocês estão vendo todo um aspecto natural na paisagem de 1811, certo? Que é a diferença que vocês vão estar colocando da foto atual, certo? A cidade de Fortaleza na atualidade. Então, vocês percebam que Fortaleza na atualidade, ela tem o que nessa imagem? Tem muitos prédios, tem ruas amplas, diversas construções, automóveis, entre outros aspectos que caracteriza uma cidade. Ou seja, poucas árvores, casas juntas uma das outras. Então, a Fortaleza antiga, ela se desenvolveu e transformou-se nessa fortaleza atual que vocês estão vendo aí na foto, tá certo? Então, foram transformações em que modificou a vida da população que estava nesse local. Boa semana e que cada um novo dia traga algo melhor que o anterior.